história da faca em Portugal divide o pré-homem ao homem. Muitos cientistas debruçaram sobre a divisão, quando é que o pré-homem se torna em homem. Muitos dizem que foi através do domínio do fogo. Isto tem muito peso na evolução da humanidade, quando um pré-homem pegou numa árvore que estava a arder por causa de um raio qualquer e pegou nessa haste e levou o fogo para dentro das grutas. Isto é muito importante. Mas muitos milénios antes houve outro pormenor muito mais significante do que o domínio do fogo. Foi um homem que dava com 4 patas no chão, a fugir dos ursos, a fugir dos tigres, a fugir das panteras e dos leões, para dentro das grutas, ou a subir as árvores, porque ele era caçado. Nós passamos de ser caçado para caçador, não por causa do fogo. Porque houve um ser humano que fez clique na cabeça, como meu amigo, agora não sei onde é que ele está parado, está aqui, ele disse, fez-lhe clique na cabeça. O antepassado dele fez-lhe clique na cabeça. E como? Agora temos que imaginar, porque não há nada escrito acerca disso. Mas quando um homem sabe que vai ser comido pelo tigre que estava a perseguir, ou o urso que estava pronto para o agarrar, olhem para os nossos dentes. São ridículos em relação ao tigre sabre. Ridículos. E as nossas garras, coitadinhas. Nós somos uma miséria na evolução. Mas temos o tal clique. E o clique foi fundamental. E então o que é que o homem fez? Imaginamos, aqui há um abismo, e aqui há um rochedo, é um caminho fininho, e lá vai o homem e o tigre atrás dele. Para a frente não há nada. Subir, impossível. O que é que ele faz? Vira-se contra o animal, pega numa pedra qualquer e bate com a pedra contra o animal. Quando o animal cai morto em sua frente, ahá! Com esta pedra eu endureci a minha própria mão. E com isto eu consigo matar o bicho. Este é o momento em que o ser humano se distinguiu do pré-homem. Passamos a ser homem. Não através do fogo, não através de estar erectos. Nós usamos os nossos olhos estão em 90 graus em relação ao nosso corpo. O animal não. Tem outra elevação. Por isso, uns dizem, olha, imaginem um bom arqueólogo português, no século XIX, criou um termo para os nossos antepassados. Nós sabemos dos visigodos, dos lusitanos, dos celtas, dos íberos, sabemos isto tudo. Mas nós não sabemos quem é que construiu os dólmenes, quem é que construiu as antas. Nós não sabemos. Então foi um desgraçado de um arqueólogo do século XIX que inventou o nome. Homo erectus africanus. Meus senhores, minhas senhoras, se saísse agora de repente um pré-lusitano numa floresta qualquer e houve o nome, Homo erectus africanus, anda cá, ele levava 2 bolachas, uma da esquerda, outra para a direita, para se manter em equilíbrio. Que história é essa de nos chamar nomes desses? Esses nomes são inventados. Nunca houve tal nome. Erectus sim, africanos não. Somos europeus. Uma coisa diferente. Às vezes chega-me a mostarda ao nariz quando vejo seres com uma importância de importância. Puxa vida! Se nós olhamos para os próprios objetos e começamos a raciocinar como é que o homem nessa altura pensou, nós apreciamos-nos muito mais para o ser humano. Nós não sabemos os nomes. Nós não sabemos que língua utilizavam. Mas existiam. Sabem quanto tempo nesta terra aqui existe o ser humano? Quando eu era estudante, há muito tempo, sabe quando se dizia? O ser humano existiu cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Quais carapuças. O ser humano existe há 500.000 anos. É um erro fatal. E quem estiver mais ou menos a minha idade e se lembra do seu tempo de estudante, aprendia, havia a idade de cobre, havia a idade de bronze, havia o mesolítico, o neolítico, o calcolítico, não sei quantos líticos ainda. É tudo fantasia.
Hoje cheguei à conclusão, como eu estudo a evolução do ser humano, cheguei à conclusão que nós tivemos montes muito altos da nossa cultura. Depois fomos nos desleixando, e agora estamos quase ao pé do fim. E isto faz-me ferver cá dentro. Por isso, eu procurei sempre objetos que me demonstram como é que o ser humano pensou. Através da arma na mão humana, eu consigo chegar à conclusão a qual é o grau da evolução que este ser humano teve, em qualquer cultura, em qualquer época. Portanto, chegamos aqui, permita-me só, se faz favor. Depois vejam aqui, aqui estão a ver um dente de um megalodon. Aqui em cima está um dente do megalodon. Megalodon é o maior dos tubarões que alguma vez houve. Este dente de megalodon que está aqui tem cerca de 50 milhões de anos. Mas é um dente de um tubarão gigante que tinha entre 20 a 35 metros de comprimento. É um bicharoco enorme. E onde é que ele viveu? Exatamente aqui. Sabem onde é que antigamente saiu o Tejo? Não saía onde sai hoje. Houve um movimento telúrico que levantou toda a montanha da Rábida. E com isso, o Tejo não podia sair. Antigamente saía pelos lados de Setúbal. Não podia sair. Criou-se o mar interno do território que hoje é Portugal. Este mar interno era do Cabo da Roca até a Espanha. Era um mar interno. E quando essas montanhas se levantaram, há X centenas de milhões de anos, então, nesta altura, todos os peixes que estavam cá dentro, é assim a vida, comeram-se uns aos outros. Durante milénios e milénios, os peixes pequeninos eram comidos pelos maiores, esses eram comidos por outros maiores, esses por outros maiores. Quem é que sobrou no fim da festa? O megalodon. E não era era uma família deles. Eu fui à procura onde é que se podem encontrar dentes de megalodon. E lá falei com uma série de técnicos especialistas de ossadas, de dinossauro, tudo isso. Os dinossauros, foi anteontem. Os megalodons são muito mais antigos do que os dinossauros, mas muito mais. E depois, o que é que eu descobri? Descobri que há uma zona, até vos digo onde. Vocês sabem todo o grande desastre da praia de Meca, do outro lado, na costa do outro lado. Ao pé da praia do Meco, encontraram-se até hoje 20 e tal dentes do megalodon. Portanto, houve animais encurralados que não sei quantos séculos aqueles tiveram, mas morreram. E depois encontram os dentes. O que é que faz um homem com um dente desses? E bem, está a jeito, posso raspar, mas para pôr a mão não dá jeito, isto é muito grande. Raspar um dente é utilizar um dente, como a natureza nos ofereceu. Mas o que é que pensou o homem? Epá, um dente assim, eu dou um golpezinho aqui e parto aqui uma esquina. Depois eu posso pôr 2 dedos. E parto aqui uma outra, então posso pôr 5 dedos. Assim já dá. Para o público normal, este dente que está aqui é enorme. Mas não é o único. Olhem para este. Este tem 100 milhões de anos. E é encontrado aonde? Na encosta da Rábida. Lá vêm os técnicos dos fósseis. Epá, mas isto é muito bom. Pena, está partido. Quem é que partiu? Se a natureza parte um dente, parte o bico. Não parte aqui em cima. E agora vejam a minha mão. 2 dedos aqui. 3 dedos aqui em cima. Bomba! Já está. Isto mata qualquer tigre, mata qualquer urso, mata quem for necessário matar. Isto foi o ser humano que transformou um dente que a natureza nos ofereceu, transformou este dente em punhal, em faca, em raspador. Até alguns ainda têm aqui a serrilha aqui ao lado, até servia para serrar.
Ao todo, pelas contas que eu fiz, existem cerca de 2 dúzias de dentes desses achados em Portugal. Dessas cerca de 2 dúzias, vamos lá dizer, mais ou menos 25, que eu examinei, que estão nos diferentes museus, a grande maioria deles estão todos inteiros. Partido não interessa, vai para o lixo. Disparate! É muito mais raro encontrar um com esses cortes do que sem os cortes. E não é único. Até hoje sei da existência de 4. Sei de 25 inteiros. E sei de 4, curiosamente, sempre a partir no mesmo sítio. Aqui é que tem que se encaixar a mão. E para terem certeza que há mais do que um, cá está outro. Só há uma diferença entre os dois. Não é do mesmo bicho. Quer dizer, do mesmo megalodon, mas na mesma família. Sabem que há cerca de 50 milhões de anos de diferença entre este e este? Este tem 100 milhões de anos, os 2000 de Cristo para cá, não interessa nada. Este tem cerca de 100 milhões de anos, este tem cerca de 50 milhões de anos. Foi durante esses 50 milhões de anos que o megalodon era o rei dos mares aqui. E aqui estão logo 2. Mas há 4. O terceiro, mais pequeno, está aqui. E há um outro, que tem um museu. Eu não lhes disse o que é que eles têm. Está na gaveta, não interessa nada, está partido. Meus senhores, apalpam estas peças. Tenham na mão exemplares, em plural, da mais antiga faca portuguesa. Não foi o homem que fez a faca, foi a natureza que fez a faca. Mas quem transformou o dente em faca foi o ser humano, foram os nossos antepassados. Olha, minha senhora, mas isto tem direito de volta. Faz favor. Vejam, tirem fotografias que quiserem, põe a sua mão. Veja só, isto está ao mesmo jeito. Ai, 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 está uma senhora perigosa. Vejam isso. Isto é o ser humano que transformou um presente da natureza em faca. E depois, nós não paramos aí. Fomos ver outras coisas. Nós tivemos cá veados gigantes. O que é que nós fazemos com os veados? Olhem para isto. Isto é uma haste. É uma haste de um veado. O que é que nós fizemos? Fizemos um furinho. Aqui. Fizemos um furinho. E com este furinho, o que é que se faz? Espeta-se um pau aqui dentro e já temos um machado. O que é o problema que nós tivemos com os animais? Os nossos dentes contra os animais são ridículos. As nossas garras contra os animais, zero. O que é que nós fizemos? Nós quisemos aumentar a distância entre a fera e o nosso próprio corpo. Por isso, enfiamos aqui um pau e pumba, pumba, lá vai disto. Até como estamos nas Caldas, até aqui até há uma certa parecença com isto. Diga de lá que sim. Pois, está a dizer que sim. Também permite que vejam esta peça. Esta peça tem X dezenas de milhares de anos. Mas é cá da Lusitânia. Sabem o que é que fazem nos museus disso? Nada. Não interessa para nada. Temperar o bronze. Com tanta evolução, com tanta americanice à nossa volta, ninguém sabe temperar o bronze. Eles sabiam. O que é que está aí, pai? E vocês estão a ver, a lâmina é muito fininha, mas para não vergar, criaram umas nervuras dentro da própria lâmina. Se alguém vê uma ponte para os carris de ferro, vê umas nervuras em cima das quais andam os comboios. Fizeram isto nessa lâmina. Mas isto há 5.000 anos. Olha, esta peça tem 3.000 anos. Mas, curiosamente, há um quadro do nosso Dom João III, exatamente como a faca de orelhas do mesmo feitio. Portanto, há um renascimento de peças já outrora nas nossas mãos. E aqui temos restos
mas são restos fulminantes. Isto aqui são 2 falcatas lusitanas. Isto ali é uma foice lusitana. Isto são lanças lusitanas. Isto é uma faca lusitana. Nós só temos esta aqui no meio, é toda feita em prata, isto é uma réplica. Mas que mostra a pega e mostra a lâmina, devidamente casadas. Portanto, a em prata é uma réplica. Os outros são peças originais. Tanto a lâmina aqui, a lâmina ali, como esta parte do punho. Isto é uma faca lusitana. Mas são tão raras, mesmo nesse estado, é uma maravilha. Sabem, os romanos tiveram um único inimigo valente. Não, tiveram muitos, mas um que era muito mais valente do que os outros. Chamava-se Viriato. Quando cá ensinam, o nosso rei é visigodo, o nosso rei, Viriato não foi um rei. Viriato era um pastor. Ela tem inscrição em ouro. Tulgan, filho de Clodovicos, e depois tem a cruz cristã ariana, de um lado, e a cruz cristã católica apostólica romana, do outro lado. E do lado dos senhores tem o monograma do convento de Évora. Portanto, isto foi um presente do rei Tulgan, dos visigodos, a favor do convento de Évora. Para quê? Para o sacrifício do carneiro. A lâmina está posta em posição ao contrário do normal. Mete-se a mão assim e depois corta-se o pescoço ao carneiro. Isso acontece na altura da Páscoa. Ainda se fazia. O rei Tulgan, sabemos pelas moedas dele, é do ano 629 até o ano 632 depois de Cristo. Lá temos a faca do sacrifício, toda embutida a ouro, do presente do rei Tulgan dos visigodos. Este Tulgan tem uma certa importância para os nossos politiqueiros. Sabem porquê? Ele lembrou-se de inventar a democracia. O que é que lhe aconteceu? Viveu 3 anos no poder, depois fez uma votação, todos votarem, então todos em conjunto votarem fora deste gajo. E o Vulgan teve a única vantagem que ele teve, ele ficou com a cabeça. É que os outros reis anteriores era tudo apunhalado, envenenado, decapitado, degolado, tudo assim. Os imperadores romanos, fiz uma lista deles, não há nem um único que morreu de morte natural. É uma desgraça. Sabem qual foi o único grande rei que houve no primeiro milénio depois de Cristo, em todo o mundo ocidental? Houve um só. Giserico, o rei dos vândalos. Então os vândalos não são os maus? Não, senhor. Os vândalos eram tão bons ou tão maus como todos os outros povos migratórios. Aquilo é como um enxame de gafanhotos, comem tudo o que eles encontram. Por causa disso não são muito maus nem muito bons, só tiveram um problema muito grave. Sabem de onde é que vieram os vândalos? Estudam um bocadinho de história. Ainda hoje o título do rei da Suécia é Rex, é rei, Gote dos godos, et Vandalorum. O rei da Suécia é rei dos godos, por isso é que temos os visigodos e os ostrogodos, porque dividiram-se, um foram para a Península Ibérica, outro foram para os Balcãs. Os ostrogodos, outros são os visigodos. Westgoten, Ostgoten. E o rei da Suécia tem ainda hoje o título Rex Gote et Vandalorum, porque os vândalos viviam dos 2 lados do mar Báltico, tanto do lado sueco como do lado prussiano. Eram os vândalos. E por que razão cá temos um horror ao vandalismo? Isso foi inventado por um maçom francês do século XVIII, que pegou no nome de um povo que não se podia defender, porque já não existia. Estes é que são os maus. Por que razão eles eram os maus? Porque eles eram cristãos, mas não se submetiam ao Papa. Aí é que está a buzilis da questão toda. Vocês sabem qual foi o último bispopado dos cristãos arianos? Foi Lisboa. Por isso, uma peça que eu tenho lá no museu é o jarro de batizado de Giserico, rei dos vândalos, encontrado em Lisboa. O governo alemão já me pediu esta peça. E o governo português disse, não, senhor, a peça é tão importante que não pode ser de Portugal.
mas mesmo o Museu Arqueológico de Portugal achou importantíssimo desta peça estar presente naquela grande exposição sobre os vândalos que o governo alemão realizou. Coisas da Suécia, coisas da Áustria, coisas da Alemanha e esta coisa única de Portugal. O próprio governo português não sabia como é que ia solucionar isso. O que é que eles fizeram? A diretora do museu resolveu fazer férias em Munique, com despesas do governo português. E lá levou ao colo um caixotezinho com o jarro do Gizeric, o rei dos vândalos. E depois o governo alemão publicou um livro deste tamanho, desta grossura, com fotografia a cores, peça inteira, Gizeric, rei dos vândalos, o jarro de batizado, encontrado em Lisboa. Um ano durou a exposição. Depois, a mesma diretora lá foi outra vez fazer a viagem. A Baviera é boa, a boa cerveja e a bons vestidos, muitas coisas. Lá fez as suas viagens e trouxe a peça outra vez. Tudo dentro da lei. Por que razão não quiseram os vândalos? A diferença entre cristianismo católico, apostólico, romano, cristianismo bizantino, cristianismo nestoriano, cristianismo gnóstico, cristianismo são tomense, cristianismo sírio-malabar e cristianismo visigodo, cristianismo ostrogodo, cristianismo greco-ortodoxo, cristianismo russo-ortodoxo, cristianismo arménico. Qual é a diferença? Só um exige obediência total, que é o católico, apostólico, romano. Os outros gramam-se uns aos outros. Uns mais, outros menos, mas gramam-se. E os vândalos, Roma, nada. O que é que eles fizeram? O vândalo pode rezar para o Senhor Jesus Cristo, estando ajoelhado, assim, ou em cima do cavalo, ou dentro da cama, ou no temporal, em cima do mar. Ele pode rezar diretamente com Deus. Não precisa de intermediários. Aí é que está o problema todo. Toda aquela gentinha toda com os tachos ficavam sem tachos. Por isso os vândalos é que são os maus. Ainda hoje estamos a sofrer por causa disso. Só assim uma pessoa estuda isso. Por que razão houve uma grande bulha entre o pai e o filho? Um era do cristianismo ariano, outro do cristianismo católico, apostólico, romano. Eram pontos de vista diferentes. Ainda hoje estão parentes. E vocês abrem os telejornais, todos os dias, vem isto. Claro, de forma um bocado diferente. Tu podes, tu não deves, tapas tudo. E ter uma faca para contar o pão. Em Portugal existe um culto muito importante da Rainha Santa Isabel, que partia o pão e dividia o pão com os pobres. Esse culto não é só dela, já era da tia-avó dela, que também era Santa Isabel, com o mesmo culto do Milagre das Rosas. Ambas as duas eram descendentes do imperador do Sacro Império Romano de Nação Germânica. Isso cá não nos é dito. Nós só sabemos da nossa Rainha Santa Isabel, era infanta de Aragão. Mas não falam quem é a mãe. A mãezinha era alemã, nascida na Sicília, porque o Sacro Império Romano da Nação Germânica era desta Dinamarca até a Sicília. A mãe dela falava perfeitamente alemão, fui com ela até Trancoso, onde ela casou com o nosso Dom Dinis. Olha para isto. Peço o favor de deixarem cá a rolha, só para ninguém se cortar. Isto é a faca de cortar pão com a nossa Rainha Santa Isabel. Tudo esculpido numa só peça de aço. Tudo embutido a ouro. Olha nos braços dela. Lá está o Milagre das Rosas. Olha, feita em Wittenberg. Exatamente na cidade de Martinho Lutero. Wittenberg, na Turíngia. A tia-avó da nossa Santa Isabel era Landgravina da Turíngia. O título Landgravina em Portugal não é conhecido, mas é equivale a rei, porque em cima dela só o imperador, mais ninguém. Pode virar para aqui. Estão a ver? Isto é uma escultura em aço.